Estamos aqui com pesquisador, professor e diretor da Origem, mestre em interações midiáticas, membro da Sociedade Internacional de Estudo de Jogos, diretor da Associação Mineira de Jogos e coordenador do projeto Jogos como Facilitadores da Qualidade de Vida, em parceria com o Senai e SESI. Ele é Maurício Lima. Então vamos começar com uma pergunta assim, essa eu acho que é a chave de saber a origem da origem, né? Que é o seguinte, foram as viagens que te levaram aos jogos ou foram os jogos que te levaram a viajar? Porque isso pensando na questão do turismo, né? Como que se deu isso? Como é que foi a primeira pitada dessa questão da descoberta dos jogos? Foi por acaso você viajando e descobriu alguma coisa ou foi intencional? Como que é isso, essa mistura? Na verdade, o turismo entrou na minha vida antes dos jogos, tá certo? Não antes dos jogos, porque é claro que na minha adolescência eu lidava com jogos, assim, mas aquela questão que a minha turma, os jogos que a minha turma jogava, nada demais. Eu nunca fui um fanático por jogos, né? Mas é claro que eu gostava de jogar. Inclusive, assim, um presente que eu lembro demais que meu pai me deu foi um jogo, né? Assim, então, realmente, sempre gostei de jogos. Então, o que eu falei que o turismo aconteceu antes é porque eu sempre fui realmente... Aí já era uma coisa assim de curiosidade. Os presentes que me marcaram na vida então, do meu pai, um é um jogo, e o outro foi um livro, chamava Universo e Humanidade, que contava a história da humanidade. Tá certo? Sim. Então, eu sempre... isso já ainda bem menino mesmo. Então, eu sempre tive essa curiosidade na vida de querer viajar, né? E a oportunidade aconteceu de se concretizar quando eu conheci Patrícia, que é a minha mulher, que a gente casou e foi para o exterior, sabe como assim? E a gente ficou 1 ano viajando, tá certo? A mãe da Patrícia, eu já era casado com a Patrícia nessa época, tá certo? A gente morava, inclusive, na mesma casa que a mãe dela. Um dia a mãe dela foi comprar bananas no sacolão e voltou com uma banana embrulhada num jornal, tá certo? Aí foi quando o pai delas falou que elas deviam viajar. Elas ficaram, mas para onde que nós vamos? Aí, quando veio o jornal, tinha embrulhado a banana, o que tinha lá no jornal? Uma matéria com o Irving Finkel, que é um curador do Museu Britânico. Mas ele foi o tradutor da regra do jogo real de Ur, porque muitos desses jogos milenares, a gente não tem a regra deles, a gente deduz a forma como eles deveriam ser julgados. Certo. Agora, o jogo real de Ur, que é da cidade de Ur, na Bíblia, né, de Abraão, então é dos primórdios, né, deve ter uns 5.000 anos, esse aí, a regra dele foi encontrada e escrita cuneiforme. E esse professor Irving Finkel traduziu, porque ele é um especialista exatamente em escrita cuneiforme. Então, essa matéria estava no jornal, acho que era Folha de São Paulo, um jornal assim. Aí Mônica e Patrícia falam, vamos para Londres, e lá vamos ao Museu Britânico. Chegam no Museu Britânico, falam na portaria, nós queríamos convencer, do mesmo jeito que você está achando aí que era difícil falar comigo, assim, nós queríamos falar com o Irving Finkel. Na mesma hora ele desceu, é uma pessoa super simples, uma pessoa maravilhosa, e a partir daí é que a origem começou realmente a emergir nessa questão da pesquisa da origem dos jogos. Porque aí eu lembro que em seguida eu fui a Londres, aí eu tive uma entrevista com o professor Irving Finkel. Ele me orientou numa viagem que eu fiz, aí é o turismo, falando de turismo, né? Eu fui, assim, eu diria que os principais lugares que você teria que ir para poder ver em loco jogos, né, assim, arqueológicos, né? Eu fui no Cairo, né, onde eu vi o tesouro de Tutankhamon. Eu fui porque muitos também não estão mais lá nessas regiões, né? Muitos foram levados para a Europa, para museus. Eu vi facilmente no Louvre, no Metropolitan, em Nova York. Eu vi lá mesmo no Britânico, né? Então ele me deu mais ou menos um panorama de que lugares visitar, entendeu? E eu fui, tá certo?
Diversos. E isso tudo procurando os jogos. Você Exatamente. chegava, era como se fosse um Indiana Jones com uma missão. Sim. E como que se deu isso? Porque, querendo ou não, era uma mistura, né? Você ia na missão de descobrir o jogo, mas o turismo ali por trás, o Sim. prazer. Ah, E sim, como sim. que era isso? Você tem algum... Muito. Eu digo hoje em dia que a melhor coisa do mundo de você fazer turismo é você ter um objetivo. Assim, não ser um turismo só por conhecer as... Né, assim, faz parte você conhecer os lugares realmente, as maravilhas do mundo, isso tudo é claro que faz parte, é uma delícia. Mas se você tem um turismo também assim, que você motivacionado, tem uma motivação que é um pouco mais relacionada à sua vida mesmo, aí eu acho que é mais Faz mais prazeroso sentido, ainda. né? Não é? Nossa, que bacana, Maurício. E assim, eu pretendo voltar nesse assunto aí do Sim. turismo, mas eu quero fazer uma outra pergunta, puxando um gancho aqui para o lado da arte, né? Sim. Você pode falar um pouco sobre as aproximações que o seu trabalho tem com a arte? Porque, como eu te disse antes de começar a entrevista, né? O primeiro contato que eu tive com a loja Origem, eu pensei que eu estava entrando num ateliê, em alguma coisa desse tipo, que era um caleidoscópio grande lá, um relógio diferente. E aí, de repente, eu vi um tabuleiro todo enfeitado. E aí eu perguntei por acaso o que era aqui. Não, jogo, isso aqui é jogo, isso aqui é jogo. Mas, gente, isso é uma loja de jogos. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa aproximação Sim. com a arte, porque, querendo ou não, tem hora que eu me confundo. Eu não sei se é uma obra de arte disfarçado de jogo ou se é um jogo disfarçado de obra de arte. Assim, como que foi essa pegada? Igual, por exemplo, quando eu vi o jogo da onça na essência, eles jogam meio que com castanha, pedra, Sim. faz um risco no chão. Sim. E como que foi isso, a ideia de, por exemplo, quando você pega o jogo da onça da Origem, tem lá a onça mesmo desenhada. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez isso, eu fiquei durante muito tempo observando aquela oncinha assim. Da onde surgiu o cachorro, né? Perfeito, aquela coisinha, o tabuleiro bonito, desenhar. Como que foi isso, assim? Pegar isso e fazer isso arte, mais ou menos nesse sentido, assim. Entendi. Não, E assim como acontece nos outros jogos também, né? Que você tem vários jogos que eu imagino que seja assim, ele bruto ali é uma coisa, mas vocês fazem dele algo maravilhoso, assim. sim. Uma vez eu fiz comecei a fazer um trabalho com uma escola de periferia e a gente sempre acha assim que periferia vou trabalhar com sucata. Não teve interesse nenhum, entendeu assim? A hora que eu pus um jogo desse nosso assim, os meninos se interessaram. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O jogo nessa hora, para ele ser a mediação, a pessoa tem que ter um atrativo por ele, inclusive estético, sensorial, entendeu? Por isso é que nós trabalhamos com a arte. Não, fantástico, assim. E você tocou nesse assunto de mediação, a próxima pergunta tem tudo a ver com esses processos, né, de mediação. Porque nós estudamos o Jesus Martim Barbeiro, né? Ele fala sobre esses processos de mediação e ele entende a comunicação como uma prática social, né? E utiliza o conceito de mediação como uma categoria que liga a comunicação à cultura, né? Ou seja, aquilo que está entre o objeto e o receptor, é o que está no meio ali. E quando a gente para analisar esses processos de mediação, ora a gente se confunde com o objeto mesmo, às vezes um cartaz, ou será que é aquilo que eu estou pensando quando olho para o cartaz? O que seria o processo de mediação? Sim. E assim, na sua pesquisa de mestrado, né, eu acredito que você trabalhou muito com isso, inclusive está no título, né, da sua pesquisa. Queria que você falasse um pouco sobre esses processos de mediação, levando em consideração os jogos, assim, o que é um jogo e, se possível, também essa questão das viagens, do turismo, esses processos de mediação que permeiam todo esse projeto da Origem, assim, como que é isso? Tá. O jogo é exatamente isso. O jogo só funciona a partir da hora que tem uma imersão. Por isso que eu falei com você que é importante a questão estética, né, assim, do jogo. Por quê? Quando você joga com um jogo que é com peças abstratas, o jogo da onça mesmo que você falou, você pode jogar ele tanto você pega, igual você falou, umas sementes, né, castanhas. Os índios jogavam muito com milho, porque eles tinham milhos diferentes. Então, o milho vermelho, que é maior assim, e era a onça.
e os cachorros eram um milho amarelo. Tá certo? Isso é uma forma totalmente abstrata. Se você coloca as peças, igual nós colocamos, a onça e os cachorros, a imersão que a pessoa faz é completamente diferente da outra. Tá certo? Porque a outra é uma abstração total. Agora, quando você tem a peça que simboliza a peça em si, é como se você traduzisse para a peça o seu sentimento de como aquele, no caso animal, agiria. Tá certo? Quando você come um cachorro, você está sentindo que você está mesmo comendo um cachorro. Você está entendendo? Entendi. É mais ou menos, só para dar um exemplo mais concreto. Nós reformulamos um manual do Sebrae, recentemente, que trabalha com marketing, um manual de como trabalhar com marketing para empreendedores, né, assim. E marketing, vendas, olha, coisas mais pragmáticas, entendeu? Pegamos esses manuais que existiam, mas a gente não aproveitou nada. A gente fez uma nova interpretação que a gente está chamando de marketing descomplicado, vendas descomplicado. E é no seguinte sentido, com jogos de almanaque, jogos de papel, você pode pôr num livro, a pessoa trabalha, desconstrói o que ela sabe sobre marketing, entendeu? E constrói uma nova realidade, que é utilizando o marketing digital e o marketing tradicional. Eu não sei como te explicar, assim, mas Eu estou entendendo. É como se fosse reconstruir novos processos de mediação. Tem aquele processo de mediação pronto e essas pessoas vão fazer o exercício de trabalhar em processos de mediações diferentes do que é imposto ali. Sim. E utilizando jogos, entendeu? Ah, tá. Utilizando jogos. Então, assim, isso é a nova proposta nossa, então, agora de fazer essa remediação, entendeu? Remediação no sentido de ser uma nova mídia, né? Agora, uma coisa que eu fiquei curioso também. Eu queria saber se, por acaso, você tem alguma história inusitada nessas viagens, alguma coisa que aconteceu ou engraçada, ou algum fato que te marcou muito em alguma viagem dessa, da descoberta dos jogos, assim? Sim, é claro que deve ter, se você puder compartilhar alguma aí, vai ser legal. Eu vou ter que pensar um pouco aqui. Aperto eu já passei na Amazônia. Você falou que não é assim. Foi no projeto Jogos Indígenas que a gente, inclusive, comprovou que o jogo da onça provavelmente era conhecido dos portugueses, dos índios antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Então a gente foi a regiões inóspitas mesmo, né? Para chegar lá, a gente foi num pelotão de fronteira do Exército, né? É um lugar, assim, terrível, de tanto mosquito que tem. Não sei se você conhece lugares assim. Nós éramos um grupo, né? Nós tínhamos... porque eu fui acompanhado por uma equipe profissional, né? De filmagem, assim. Nós fomos filmando, nós temos um documentário sobre isso. Então, uma turma teve que ir numa canoa, e eu e o produtor, que é meu amigo, o Breno, a gente foi numa lancha junto com um missionário da Igreja da Lagoinha, que queria ir lá nesses índios, porque eles tinham difícil ter contato com esses índios lá. E são índios que só na década de 70 foram contactados. É na região lá que tem os índios que nunca foram contactados. Sei. Quando nós estamos subindo, que foi uma dificuldade danada, porque a nossa lancha, ainda por cima, estava com um problema no motor, e o cara tinha que ficar tocando toda hora a vela, sabe? Quando nós vemos assim, passa no meio do rio, assim, uma cutia. E esse cara, o pessoal que é ribeirinho, que mora na Amazônia, você sabe, eles são caçadores, eles são pescadores, para eles isso é da vida deles, eles precisam, não é isso? Uhum. Então o cara, na mesma hora, foi e pegou o remo e bateu na cabeça da cutia. Para mim e para o Breno, aquilo foi um choque tão grande, porque a gente nunca faria isso com o animal, né? Coitada da cutia. Aí o cara virou para mim e falou assim: pega ela. E eu, como é que eu pego? Eu medo dela me morder. Claro que eu não peguei, a cutia fugiu. E o cara virou para mim e falou assim: mas você tinha que ter pego os índios e adorar. Nós íamos chegar lá com uma cutia inteira. Chegar com presente. Com presente. Mas você acha que um cara criado na cidade, assim,
Vai pegar uma Vai pegar uma cutia? Tava meio grog. Grog, mas eu falei, o que essa cutia vai fazer comigo? Eu imagino, essa Então, assim, situação. essas coisas, assim, eu acredito que isso aí foi bem engraçado. Legal. Aqui, eu lembro que você, antes de começar a entrevista, você tinha falado meio que aposentar, mas assim, quando eu converso com essas pessoas assim que tem um brilho no fundo dos olhos e tem um projeto que assim é transversal, vai além da vida. Essas pessoas nunca aposentam, nunca param, assim, sabe? E uma curiosidade que eu tenho assim, você planeja alguma viagem, alguma coisa, não no sentido da busca dos jogos, mas assim, por influência dessa trajetória de 30 anos aí, você planeja alguma viagem, alguma coisa motivado por essa história, assim? É interessante, Marlon, porque eu brinco muito com a Patrícia, né, que nós temos atualmente um estilo muito diferente de viajar, porque é claro que no início, quando nós fomos a primeira vez, a gente foi a Paris, a gente foi a Roma, a gente foi a Londres, na Europa, né, assim, tipo, e a Patrícia continuou a gostar de ir nesses lugares. E eu mudei muito, porque por exemplo, na Amazônia, quando eu fui, ela não foi junto, né, assim, acredito que ela não ia tanto, porque eu digo assim, tem a viagem, qualquer viagem nunca é só prazer, né, assim, porque viajar não é sair do seu conforto, não é isso? Mas se você vai para Paris, você vai para Londres, é claro que você, né, assim, é mais fácil. Agora, se você vai para o meio da Amazônia, né? É diferente. Se você vai para o Equador, por exemplo, lá para os Andes, lá, assim. E eu, nos últimos tempos, o que tem me fascinado mais é isso, sabe como assim? É a América Latina, sabe como assim? Eu até que é Brasil, assim. E aí, por exemplo, é África, entendeu? Tipo assim, África, né, assim. Então, eu realmente, eu acho que tem uma que eu gostaria, que seria mesmo da África. Porque eu conheço Egito, acho que é só Egito que eu conheço da África, né? Então, não conheço nada, né, da África. A Ásia até que alguma coisa eu já conheço. A Índia é outro lugar também que eu tenho vontade, mas aí vai ser complicado porque eu vou ter que ir sozinho também. Não sei se a Patrícia animaria. E talvez a África, eu acho que ela talvez animaria mais. Legal. E assim, eu queria, assim, para finalizar, se você pudesse me mostrar o espaço da loja, Sim. fazer umas filmagens, sim? Sim. Então vamos lá. Então. Pássaros voando sobre o deserto, entendeu? Aqui são animais perigosos que ficam à espreita, entendeu? Aqui são oásis. Então tem toda uma história, né?